Você já parou pra pensar quantos Uchihas o Itachi matou naquela noite? Fica comigo até o fim que eu vou desmiuçar essa questão pra você. Então sem mais enrolação e bora lá! Bem, eu sempre defendi o Sasuke por ter crescido daquele jeito, arrogante, frio, sem amizades, pois o que o Itachi fez com o coitado, nem o seu pior inimigo faria. Ele simplesmente quebrou o psicológico do garoto em 1000 pedaços naquela noite. E anos depois voltou e através de seu Genjutsu terminou de vez de acabar com o psicológico do cara. Por que você fez isso? Responde, por quê? Para testar os limites da minha habilidade. Está me dizendo que foi por essa razão que você matou todos os membros do nosso clã? Você tá maluco? Mas isso foi por um motivo. Muitos vão achar plausível, outros não. Mas o fato é que o Sasuke foi o único Uchiha a sobreviver naquela noite, pois o Itachi o amava, seu irmão acima de tudo. O Sasuke era apenas uma criança. Qual a culpa de uma criança que não sabe de nada? Sim, ele sobreviveu. Foi porque o Itachi quis. E ninguém mais. Mas e o resto da galera? Todos desapareceram como se nunca tivesse existido. Vida jogada no lixo de repente. Por motivos que nem eles sabem. Bem, eu estava tranquilo aqui em casa, né? Fazendo minhas coisinhas aqui, perdido na rotina. Rolando o celular aqui sem rumo, né? Quando me deparei com a imagem dessa. E depois disso, voltou uma ideia que eu sempre quis debater aqui no canal. Pois todo mundo sabe que o Itachi é um dos mais, se não for, o maior personagem que tem fanboys dentro de Naruto. Por isso a galera vive passando pano pelos seus atos. Mas depois que eu vi essa imagem aterrorizante, a ficha caiu. A maior parte das pessoas que acompanharam Naruto na época lembrava do Itachi com admiração e com respeito. Ele foi o irmão que carregou o peso do mundo nas costas. O guerreiro silencioso que sacrificou tudo. E isso eu tiro o chapéu pra ele. Mas, para um instante, respira fundo, toma um cafezinho e senta na cadeira. Você já parou pra pensar no que ele realmente fez? Já se deu conta do tamanho da sombra que paira sobre esse nome? Itachi Uchiha não foi apenas um herói, ele foi um carrasco. Pense, quantas vidas ele tomou, quantas crianças jamais cresceram, quantos anciões que contavam histórias sobre os velhos tempos se calaram para sempre. O massacre Uchiha foi uma chacina fria, meticulosa, e o Itachi estava lá, empunhando a lâmina da tragédia, apesar de ter a ajuda do Obito. Porém, o Obito apenas ajudou a eliminar a força policial naquela noite. Só tinha adulto ali, diferente do Itachi, que passou a peixeira em quem aparecesse na sua frente. 1名発見。医療班へ運べ。他はみんなやられています。しかしこれは一体何者の仕業なんです。 Segundo a definição de genocídio, é o extermínio sistemático de um grupo por sua raça, etnia, religião, política ou nacionalidade. Isso não mede caráter, inocência ou culpa. Importa apenas o nome, um sangue, um legado que precisava ser apagado. O Itachi executou sua missão muito bem, mas a verdade estava ali nua e crua. Se Sasuke sobreviveu foi apenas porque Itachi quis. E o resto? Bem, infelizmente foram varridos da história. Mas a grande questão é, quantos morreram naquela noite? Nunca houve uma resposta clara. O mangá nem o anime não nos deu números exatos, talvez para permitir que nossas imaginações preenchessem esse vazio. Mas o que sabemos é que os Uchihas não eram apenas guerreiros, havia comerciantes, idosos, mães que cuidavam de lar. Havia crianças que brincavam na rua, sem jamais suspeitar que naquela noite não haveria o amanhã para eles. Os Uchihas viviam monitorados num canto isolado da aldeia, pois seu passado e suas ações anteriores os condenava. Mas há um detalhe macabro. Obito colecionava olhos de Sharingan. O painel do mangá mostra uma parede repleta de Sharingan arrancados dos seus donos. Apenas nessa imagem podemos contar mais de 100 olhos. Isso significa, no mínimo, 50 pessoas. E sabemos que não era a única parede. O Danzou, com os 10 olhos de Uchihas no seu braço, também pode ter vindo daquele massacre. Uchiha, Sasuke, omae tachi no Sharingan mo itadaku to shio. Fora isso, tinha pessoas que provavelmente não eram Uchihas de sangue, que se casavam e acabavam se tornando parte do clã. Então não tem como essas pessoas despertarem o Sharingan. E se somarmos tudo, e se fizermos os cálculos mais conservadores, chegamos a um número de pelo menos uns 400 almas perdidas. Itachi, o prodígio, o menino destinado a grandes feitos, tornou-se ceifador do próprio sangue. Mas ele não estava sozinho. Como eu falei, para garantir que o massacre fosse bem sucedido, contou com a ajuda do Obito, que na época dizia ser o Madara.
e assim entre os dois dividiram o horror. Porém, podemos afirmar que em uns 70% dessa chacina o Itachi executou, pois Obito ficou apenas responsável pelos policiais e o Itachi lidou com o resto do clã. Talvez os papéis tenham se invertido, mas isso não foi mostrado em tela. Mas depois que descobrimos a verdade por trás desse extermínio, o anime, principalmente os fillers e as novels, tentaram suavizar isso, dar uma morte mais digna a alguns, tornar o Itachi menos cruel, mas isso não é a verdade do mangá. A verdade é que ele não hesitou. Com sua própria espada, atravessou amigos, vizinhos, mestres, sua mãe e seu pai, a menina que um dia foi seu amor. Mano, tenta imaginar uma criança em sua casa, em sua cama, dormindo, pois tem que acordar cedo para ir para sua escola, e chega um cara com olhos de sangue, o puxando pela perna e o retalhando como se fosse um pedaço de queijo. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Mas a obra não teve coragem de mostrar todos esses detalhes. Se víssemos o Itachi cortando uma criança enquanto ele chorava e pedia ajuda, talvez muitos não o vissem mais como um herói. Mas a história é essa. Ele não matou porque precisou, ele matou porque escolheu. 木の葉に革命を起こす決意です。なんだと？あんたに協力してもらいたいことがある。今夜決行する。いいだろう。約束通り手を貸してやる。 E mais uma vez eu repito que ele teve seus motivos, mas escolheu sacrificar tudo por Sasuke. Apagar sua família para que um dia seu irmão tivesse um futuro. Mas e os outros? Que culpa tiveram os anciões, as mães, as crianças que ainda nem sabiam o que era ódio? Foram todos varridos como poeira ao vento. E assim o Itachi Uchiha se tornou um paradoxo perfeito. O homem que amava tanto, que destruiu. O guerreiro que sacrificou sua honra, sua alma, para manter o irmão vivo. Um anjo caído, e suas asas foram tingidas com o sangue dos seus semelhantes. E no fim ele sabia que o que ele fez era imperdoável. Mas não importa mais, o passado não pode ser reescrito. O que resta são apenas ecos de uma história trágica, onde o nome ressoa para sempre, carregado de ódio, de sacrifício, de um peso que ninguém deveria ter de carregar. Esse foi o Itachi Uchiha. Não me levem a mal. Eu sou muito fã do Itachi, um dos meus personagens favoritos, justamente pela complexidade que rodeia esse personagem, um dos mais bem desenvolvidos da série inteira, que até hoje gera discussões pelos seus atos. Não à toa estou aqui falando dele, mas se pararmos para analisar o roteiro onde esse personagem está inserido, precisamos admitir que tem várias coisas que precisam ser apontadas, e que não tem como perdoar. Mas me diz se você concorda com tudo que eu falei ou discorda, comente aí embaixo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdo como esse. Aí se quiser me acompanhar nas redes sociais, os links estão aí na descrição. Nos vemos na próxima. Tchau!